Vem agora, Espírito Santo, nós estamos aqui. Deixa a tua unção fluir e nos tocar. Meu Senhor, meu Rei é seu, esse nosso coração. Vem, recebe hoje a nossa adoração. Aleluia, ó Espírito Santo. Quero ser oferta viva em seu altar, meu Pai. Nossas vidas entregamos em tuas mãos. Mesmo que não haja em nós palavras pra dizer, quando seu amor invade o nosso viver, toque em nossas vidas, Espírito Santo. Toque em nossas vidas, Espírito Santo. Faz o teu querer, meu Pai, faz o seu querer, Espírito Santo. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, graça te damos, meu Pai. Como é bom estar aqui em tua presença, meu Pai, neste 64º dia do propósito. Fidelidade com Deus, meu Pai, é como ressuscitarmos dos mortos e nascermos de Deus. A tua palavra fala lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, parente, não da parte dos homens, mas da parte de Deus, em nome de Jesus. Então, somente quando nascemos do Senhor Jesus é que nós, em espírito e em verdade, nós vencemos a tudo nesta vida. Vencemos a nós mesmos, vencemos a este mundo, em nome do Senhor Jesus. Somente Ele tem esse poder transformador de vidas. Glória a Deus. É por isso, vencedor, vencedora, que eu lhe desejo um ótimo bom dia nesse dia de hoje. Que obrigado por adentrarmos a sua casa pelo Espírito Santo. E assim como Cristo converteu Paulo, transformou a vida de Paulo, o Senhor vai hoje transformar a sua vida, a minha vida e a vida de todos aqueles que crê em sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vencedor, vencedora, guarde no seu coração essa palavra, porque é a palavra que transforma a vida, que muda a história, em nome do Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Amém? Porque a Bíblia fala que Cristo ressuscitou Paulo dos mortos. Não foi por homem, ele foi ressuscitado dos mortos por Jesus Cristo, pela sua palavra. E assim também Cristo já nos ressuscitou dos mortos, para só em ouvirmos a sua palavra. Amém? Bom, vencedor, vencedora, esta obra de ressuscitar dos mortos, vamos começar. Já aqui nós já entendemos que quando Paulo foi ressuscitado, não da parte, está falando lá, não da parte dos homens, mas por Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos. Os mortos representam este mundo, a sabedoria dele, as experiências desse mundo. Então aqui já entra o poder sobrenatural de Deus, somente através do poder sobrenatural do Senhor Jesus, porque só Ele é capaz de fazer essa mudança, essa transformação em nosso coração, na nossa vida. Mas para isso nós precisamos perder a visão para esse mundo e abrir a nossa visão para o Senhor Jesus. E esse milagre, esse poder sobrenatural, só Cristo tem. Homem nenhum é capaz. Mas para isso, como Cristo não interfere em nosso livre arbítrio, então é necessário que nós façamos a nossa parte, que é ouvir a palavra de Deus, que é
fazer como Paulo fez, que obedeceu ao Senhor Jesus, obedeceu a sua palavra. Somente assim é que nossas vidas verdadeiramente serão transformadas. Somente assim seremos convertidos por Cristo e não por homens. Mas nós temos que fazer a nossa parte, como Paulo fez. E a primeira, nós vamos ter que perder a nossa visão para esse mundo e nascer a nossa visão para Cristo. Como diz lá vamos ver como o Senhor Jesus fez esse milagre na vida de Paulo, e hoje Deus está fazendo na minha, na sua e na de todos os que crê. Porque a Bíblia fala que Deus não vive da glória do passado, Ele vive do presente. Então é hoje. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse mesmo Senhor Jesus converteu Paulo, vai nos converter nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero que você, vencedor, vencedora, abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 9, leia do versículo 3 até o versículo 6. Lá diz, né, que Paulo ia no caminho para Damasco. Ele estava perseguindo os cristãos. E no caminho veio uma luz, e ele caiu ali do cavalo e ficou cego, ele caiu no chão. E ali ele ouviu a voz, ele conseguiu, quando ele ficou cego para esse mundo, naquele momento, ele conseguiu ouvir a voz de Jesus que falou com ele, por que ele o perseguia. E imediatamente Paulo falou, ele obedeceu. Quando perdemos a visão para esse mundo, nós conseguimos enxergar o Senhor Jesus, e nessa hora nós conseguimos nos dispor a obedecer a sua voz, a sua palavra, como Paulo fez. Então Deus, o Senhor Jesus, orientou Paulo o que Paulo tinha que fazer, e Paulo obedeceu. Ele foi para Damasco, e ali o Senhor preparou o seu servo Ananias, o discípulo de Jesus, para ajudar Paulo, em nome do Senhor Jesus. Como hoje o Senhor Jesus me prepara, eu não sou um profeta, mas eu sou um servo de Cristo. E através da palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus que vai te converter. E quando você lê a palavra, é nesse momento que Jesus vai abrir os seus olhos. Abre os seus olhos para você sair da religiosidade, do engano dessa terra, das falsas doutrinas, entendeu? Se libertar de si mesmo, em nome de Jesus. Mas para isso, nós temos que receber esse poder sobrenatural de Deus, como Paulo recebeu. Leia o Atos 9, do versículo 3 até o versículo 6, amém? Veja, vencedor, vencedora, que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa perde a visão para esse mundo, foi o que aconteceu com Paulo. Quando ele perdeu a visão, Paulo reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E Paulo, a segunda coisa, Paulo, ele obedeceu Cristo sem questionar a direção do Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus ordenou para Paulo ir para uma cidade, e Paulo obedeceu. Paulo obedeceu às instruções de Cristo. E a primeira, o Senhor fala para Paulo se levantar. E a segunda, ele obedecer a sua palavra, para que ele pudesse ser transformado por Cristo. E hoje é o que o Senhor Jesus pede para cada um de nós. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, no versículo 8 e o versículo 9. E nesse momento, o Senhor Jesus, ele vai fazer a sua obra na sua vida, vencedor, vencedora, como tem feito na minha, está fazendo. Basta nós verdadeiramente obedecermos às instruções do Espírito Santo e não dos homens, das placas de igreja, das doutrinas humanísticas. Leia aí, vencedor, em nome de Jesus. Veja, vencedor, vencedora, que é importante estarmos orando em oração, porque Deus enviou o seu servo, o discípulo Ananias, até Paulo, para poder o Espírito Santo fazer a obra da verdania
e abrir a visão de Paulo, mas Paulo estava em oração, ele estava orando, ele estava jejuando e orando, ele ficou 3 dias em oração e jejum. E nós temos que estar em espírito de oração para não perdermos a fé. E ali Deus foi trabalhando. Leia aí Atos capítulo 9, no versículo 10 e o versículo 11, amém? E aí, vencedor, vencedora, Deus abriu a visão de Paulo através do seu servo Ananias. E Paulo em obediência, e Ananias também em obediência, porque os dois têm que estar na mesma comunhão para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida daqueles que lhe obedecem em espírito e em verdade. E ali a visão de Paulo foi aberta, e Paulo nunca mais foi o mesmo até os dias de hoje. Foi um dos maiores pregadores do Evangelho, e Deus quer fazer uma obra gigantesca, grandiosa na sua vida, como Ele está fazendo na minha, como Ele fez, está fazendo e vai fazer muitas coisas, vencedor, vencedora. Leia aí Atos capítulo 9, no versículo 17 e o versículo 18. Porque enquanto você lê, o Espírito Santo abre a sua visão. É assim que Deus abre a visão nos dias de hoje. Quando lemos a sua palavra, Ele abre a visão, Ele mostra a realidade de onde você está indo. Se é de Deus, você permanece. Se não é, você tem que sair fora. Você não pode ficar se alimentando no ambiente que Deus não opera. Você não pode estar no ambiente que é comandado pelos homens. Esse ambiente que é comandado pelos homens, entre aspas, que na verdade é comandado por Satanás. E a Bíblia fala que temporariamente esse mundo é controlado por Satanás. Deus permitiu temporariamente isso acontecer. Então, vencedor, vencedora, você precisa ler a palavra de Deus e seja abençoado, amém? Ei, vencedor, vencedora, você precisa permitir que Cristo venha converter o seu coração ao Senhor, como Ele converteu o coração como Paulo. Veja que depois que o Senhor Jesus abriu a visão de Paulo e o converteu, veja que você não vê em momento algum, em toda a caminhada de Paulo, que Paulo traiu Jesus, que Paulo trocou a bênção por um prato de lentilha. Paulo não trocou pelos prazeres terrenos. Ele não trocou o prazer eterno com Deus, uma eternidade com Cristo, por um prazer passageiro, momentâneo, perecível. Então, vencedor, vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe Cristo fazer a obra na sua vida, em nome de Jesus. E Ele faz através da palavra dEle. É por isso que, em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que você já está abençoado, abençoada pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Ei, vencedor, vencedora, eu não sou nenhum Ananias, sou apenas um servo do Senhor Jesus. Mas a partir do momento que você lê a palavra de Deus, em nome de Jesus, como eu vou deixar as passagens bíblicas, para que você possa ler e acompanhar em nome de Jesus, e você vai ter testemunho do próprio Deus, da sua própria palavra. E o mesmo Deus que abriu a visão de Paulo, Ele vai abrir a sua visão. O mesmo Deus que converteu o coração de Paulo e converteu o meu coração, Ele vai converter o seu coração também, em espírito e em verdade. Vai te libertar dos enganos dessa terra, dos falsos profetas, dessas igrejas endemoniadas, perturbadas, cheias de doutrinas demoníacas que não levam a pessoa a nada. Então, vencedor, vencedora, ouça o Senhor Jesus. Paulo vivia numa igreja perturbada, ele era perito, ele vivia aos pés de Gamaliel,
porém ele era cheio da letra e vazio do espírito, aleluia. Porém, quando Paulo foi convertido pelo Senhor Jesus, a primeira coisa, o Senhor cegou a visão de Paulo para todo o conhecimento, para todo o estudo que Paulo tinha, para toda a história, toda a experiência de Paulo, porque Deus não tem como fazer uma obra no nosso coração se Ele não tirar toda a imundícia, se Ele não purificar o templo, se Ele não fazer uma transformação por total e completa, se Ele não tirar a visão que é os velhos costumes, os vícios, os nossos achismos, o que achamos. Ó Espírito Santo querido, deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, como Ele tem trabalhado na minha, em o nome do Senhor Jesus. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer, como Ele fez comigo. Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai trazer seu esposo, seu marido de volta, a sua esposa, o seu filho que está nas drogas. Ó Espírito Santo querido, Deus vai te dar, você vai tomar a dose maior e você vai largar as drogas e vai beber do Espírito, aleluia, de Deus. E Deus vai fazer a mudança total e completa na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Deus vai remover todas as injustiças da sua vida e fazer justiça contra as injustiças que fizeram. Confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor Jesus e deixe o Espírito de Deus, aleluia, fazer a obra no seu coração. Você já entendeu, vencedor? Vencedora, porque você é bênção de Deus. Jesus te ama e eu também, em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Espírito Santo, meu Pai querido e meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor nesse 64º dia do propósito e lhe pedimos ao Espírito de Deus que o Senhor venha abrir a nossa visão, como o Senhor abriu a visão de Paulo, como o Senhor abriu a visão do teu servo e o Senhor o transformou no maior pregador da tua palavra. Ó Espírito querido e amado, em momento nenhum Paulo se corrompeu. Paulo, em toda a sua caminhada, ele confiou no Deus provedor, o Deus que traz a bênção, que ela nos enriquece. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece, com ela não traz dores. Ó Espírito Santo, ó Deus poderoso, abençoa esse vencedor, essa vencedora que está nos 4 cantos deste mundo, em todos os países. Ó Espírito Santo, e aqui no Brasil, abençoa com o teu poder, com a tua unção. Ó poderoso Pai, eu tenho absoluta certeza que enquanto oramos, enquanto lemos a tua palavra, enquanto jejuamos, ó poderoso Pai, nós jejuamos esse mundo, meu Pai, que não tem nada a nos oferecer. Porém o diabo, ele controla a vida daqueles que não te servem, mas a vida daqueles que te servem em espírito e verdade, esses daí, meu Pai, em nome de Jesus, não precisa, meu Pai, porque o Senhor é o controlador da vida daqueles que te amam, que te obedecem em espírito e verdade, como o apóstolo Paulo. Em toda a vida o Senhor era com Paulo, o Senhor sempre proveu todas as coisas para Paulo. Ó Pai, em nome de Jesus, nesse momento o Senhor está provendo, meu Pai, para teu servo, para a tua serva, para esse vencedor, para essa vencedora nos 4 cantos deste mundo. Ó Espírito Santo, te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos com a nossa vida e te agradecemos pelas bênçãos do Senhor. Derrama, meu Pai, sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós o teu Espírito. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós o teu poder. Vem, meu Pai, manifestar a tua glória. Vem, meu Pai, remover toda fraqueza, toda doença, toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda falência, meu Pai, deste mundo, das nossas vidas. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito de Deus. Então nos renova para a tua glória. E em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia. Vencedor, vencedora, muito obrigado por adentrarmos a sua casa pelo, aleluia, Espírito de Deus.
Obrigado, Senhor Jesus, fique conosco, continue em nossos corações e em nossas vidas, porque te amamos, te adoramos de todo o nosso coração. Até a próxima, vencedor, vencedora. Amém. Deus abençoe a todos, aos que creem, digo amém.